No vídeo anterior, a gente fez uma motivação acerca de redes neurais artificiais, focando no processo de separação linear que o Perceptron oferece e as grandes vantagens de você conseguir ter um algoritmo que ajuste esses pesos de forma automática. Só que, como vocês, quem conhece esse contexto histórico, sabe, se descobriu que o Perceptron só conseguia tratar problemas linearmente separáveis, o que, de fato, é um problema, visto que a maioria dos problemas interessantes de serem resolvidos são não linearmente separáveis, né? Então foi um artigo clássico proposto por Minsky e Pepper em 69, e onde eles evidenciavam que um Perceptron, apesar de ser um modelo que estava sendo muito utilizado na época, não conseguia resolver o problema associado a uma porta Shor, cuja não linearidade é grande, mas ele é um problema relativamente simples. Então, existiam outras críticas desses pesquisadores acerca do Perceptron, como, por exemplo, a dificuldade de treinamento. Se você aumentar a quantidade de dimensões de entrada, eventualmente o problema começa a ficar mais difícil de ser tratado. Alguns dessas críticas existem até hoje, mas não demorou muito para que alguns pesquisadores descobrissem como superar essa limitação a partir do uso do Perceptron. E essa solução foi dada combinando diferentes Perceptrons de forma a gerar uma aproximação de um mapeamento não linear utilizando diferentes Perceptrons, uma combinação de diferentes Perceptrons. Então, o que se sabia na época é que um Perceptron conseguia implementar separadores lineares ou, eventualmente, portas lineares, e a combinação desses separadores lineares permitia aproximar de uma forma bem interessante superfícies não linearmente separáveis. Então a ideia aqui era você começar a combinar, juntar diferentes Perceptrons, e a combinação desses Perceptrons oferecia um espaço de separação que podia aproximar a superfície buscada de uma forma bem interessante. Então eu tinha lá agora uma entrada, cada um dos Perceptrons era responsável por fazer uma extração de característica ou um mapeamento prévio associado a uma parte da região, e a combinação desses Perceptrons fornecia esse mapeamento espacial. Então, no problema Shor, utilizando aqui um conjunto de 3 Perceptrons, eu conseguia, por exemplo, em vez de eu ter somente uma região de separação, ter 2 regiões de separação que, combinadas, ofereciam aqui a separabilidade que eu precisava para resolver esse conceito associado à porta Shor. Então eu tinha a região interna, que mapeava 2 dos pontos desse problema, e a região externa, que mapeava outros 2 pontos associados a esse problema. Então era uma solução para poder continuar usando esse tipo de algoritmo, que foi conhecido como Multilayer Perceptron ou Perceptron multicamadas. Então esse tipo de algoritmo é a combinação de vários Perceptrons em camadas. Então eu tenho lá agora alguns hiperparâmetros a mais para poder ajustar. No Perceptron eu não precisaria me preocupar com a topologia do modelo, né? Porque eu tinha lá somente um único Perceptron. Agora, quando eu combino, eventualmente eu posso ter vários Perceptrons associados a cada uma das camadas, e eventualmente eu posso ter várias camadas antes de chegar na camada de saída. Então aqui, normalmente, a dimensionalidade do problema ela me oferece as dimensões da entrada e as dimensões da saída. E a quantidade de camadas, né, ou de neurônios em cada uma das camadas, ela é dada pelo projetista. E o que acontece é que cada um desses Perceptrons, ele pode me oferecer um mapeamento diferente, e a combinação desses mapeamentos, né, então eu tenho lá a primeira função F1 que me oferece um mapeamento espacial, uma segunda função F2 que me oferece um outro mapeamento linear, uma terceira que me oferece um outro mapeamento, e aí a combinação dessas funções gera um mapeamento espacial que é bem interessante do ponto de vista de separação. E, eventualmente, pode aproximar bastante alguns problemas que são não linearmente separáveis. Então, a gente percebe que a gente continua aqui com algumas funções de ativação, né, que ainda são lineares. Então, cada uma das unidades dessas funções aqui são um Perceptron, normalmente totalmente conectados, né, no princípio. Hoje em dia a gente não precisa mais ter unidades totalmente conectadas, e a alimentação era forward, né? Feed forward. Eu pego a minha entrada, pondero pelos pesos associados a cada uma
dessas camadas, propago a informação de cada camada para a camada subsequente ou camada de saída, e a partir disso eu tenho um mapeamento associado a essas regiões. A quantidade de camadas pode influenciar no desempenho do modelo, né? Então, o projetista é que vai definir quantas camadas vão ser utilizadas para ponderar as entradas, pois elas funcionam como extratores de característica. Quanto mais camadas e quanto mais neurônios utilizar, maior a flexibilidade do modelo. Uma segunda alteração que foi introduzida após essa proposta foi tentar alterar um pouquinho as funções de ativação, tentando construir superfícies de mapeamento que fossem mais flexíveis, né? Porque apesar de eu ter lá a combinação de vários perceptrons, se fosse uma combinação associada a funções de ativação lineares, uma combinação de classificadores lineares continua sendo um classificador linear. Então, eu tenho que introduzir alguma não linearidade nesse processo para poder melhorar a superfície de mapeamento e, eventualmente, construir mapeamentos mais robustos. Então, a partir disso, a gente trocou as funções de ativação, que eram normalmente funções lineares, ou funções esparsas associadas a esse modelo, e conseguiu mapeamentos. Aqui é um exemplo, né? Percebam aqui o mapeamento anterior que eu conseguia construir, considerando aqui uma função step, e aqui um mapeamento que eu consigo considerando uma função dessas que é bem mais eficiente. Então, existem várias variações desse tipo de função de ativação. As mais conhecidas e mais utilizadas eram a sigmoide logística e tangente hiperbólica, foram as funções que foram originalmente propostas. Hoje em dia, elas não são mais muito utilizadas, principalmente quando a gente considera o universo Deep Learning, que considera várias camadas associadas a esse processamento. Então, imagine que uma arquitetura Deep Learning, basicamente, é uma arquitetura em camadas, onde a quantidade de camadas é muito maior que a quantidade que a gente tinha em arquiteturas multilayer perceptron, por exemplo. A maioria das arquiteturas multilayer perceptron considera uma única camada escondida que consegue aproximar a maioria dos problemas contínuos, e aí eu adicionaria mais camadas escondidas, na medida que eu precisaria maior flexibilidade do modelo e um mapeamento mais elaborado. Mas voltando aqui às funções de ativação, então uma das funções mais utilizadas é a função sigmoidal. Veja que ela tem uma região de trabalho, que é uma região de trabalho que varia normalmente, né, no caso da sigmoide, entre 0 e 1, né, e valores associados ao... Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, imagine que cada um dos pesos W vai ponderar a entrada associada a X, e o somatório dessa ponderação aqui é aplicado a uma função de ativação. Então, os valores que são recebidos aqui por esse somatório são aplicados a essa função que transforma, né, baseado na região que ela trabalha. Então, valores que são menores do que 0 vão ser mapeados para 0, valores que são maiores do que 1 vão ser mapeados para 1. Então, veja que eu tenho outra característica interessante. Na região central, eu tenho um comportamento quase linear e tenho uma alta não linearidade aqui nas regiões de saturação, né? Eventualmente, eu tenho um custo computacional para implementar, que já foi maior, na medida que eu queria embarcar isso em dispositivos, ou sei lá, em algum tipo de dispositivo embarcado. Hoje em dia a gente consegue implementar ponto flutuante de uma forma bem eficiente, mas isso não foi verdade por muitos anos. Esse custo computacional associado também era um problema. Mas uma das principais características que vocês podem analisar em relação a essa função aqui, principalmente é que, veja, ela não é centrada em 0, né? Então, o que acontece? Eu não consigo uma boa resposta para valores que estão no quadrante negativo, associado ao somatório que recebe a ponderação da entrada X pelo peso W. Então, eventualmente, todo esse quadrante negativo vai ser mapeado para 0. Então, eu tenho um achatamento, tanto na parte inferior quanto na parte superior, que eventualmente vão diminuindo o valor da força desse sinal. Então, imagine que, na medida que eu tenho um valor muito alto, ele vai ser mapeado para um valor entre 0 e 1. Então, se for muito baixo, da mesma forma, próximo de 0. Se for muito alto, próximo de 1. E se eu começar a colocar outras funções de ativação desse tipo, ela vai... Imagine que o valor é próximo de 0, para cada vez que ele passa por uma função dessa, ele vai ficando cada vez menor. E aí o que acontece?
mesmo que eu tenha uma grande variação na entrada, se eu não percebo essa variação na saída, eu não consigo mensurar o ajuste desses pesos e não consigo ajustar os pesos. Então, esse é um problema associado a esse tipo de função de ativação que a gente evidenciou de uma forma bem efetiva recentemente quando a gente começou a implementar múltiplas camadas. Uma variação dele que diminui esse problema é uma tangente hiperbólica, cuja região de trabalho está entre -1 e 1. Então, o problema de não ser centrado em zero é diminuído. Então, normalmente a gente normaliza os dados de entrada, a gente já falou sobre isso, a normalização dos dados de entrada é um fator interessante para a maioria dos modelos, inclusive esse. Então, imagine que se eu tiver valores que são muito maiores ou muito menores que +1 e -1, eu vou ter uma saturação. No caso anterior era pior, porque mesmo que eu fizesse uma normalização baseada em média de desvio padrão, eu iria ter valores negativos que iriam ser mapeados em zero no caso da sigmoidal. Mas apesar de resolver o problema de não ser centrado em zero, ainda existe a questão da saturação em 1 e em -1 e ainda o custo computacional em relação a calcular esse exponencial. Uma variação que obteve muito sucesso e é utilizada muito hoje em dia é uma função ReLU. Né? Então veja que aqui é uma função, basicamente é o máximo entre 0 e o valor do somatório da ponderação das entradas. Então veja que eu tenho um valor positivo aqui que não tem limite, mas eu tenho ainda uma saturação para valores negativos, então eventualmente eu posso perder todo esse quadrante negativo dessa ponderação dos pesos, mas mesmo assim ela é muito mais rápida e muito mais eficiente que os dois modelos anteriores, inclusive 6 vezes mais rápido, alguns artigos sugerem 6 vezes mais rápido que os modelos anteriores. Né? Para tentar resolver esse tipo de problema, uma das propostas mais utilizadas é a Liq-ReLU. Veja que a Liq-ReLU tenta resolver um pouco desse problema da saturação para valores do quadrante negativo. Né? Apesar de eu não ter o mesmo crescimento da versão positiva, né? Eu ainda consigo representar alguns desses valores. Né? Uma versão ELU, que torna esse processo de transição aqui mais suave. Né? E uma outra proposta que é muito interessante, chamada MaxAuto, mas não é muito utilizado porque basicamente eu estou dobrando a quantidade de parâmetros no meu modelo. Na medida que eu tenho milhares de parâmetros, agora eu tenho o dobro das milhares dos parâmetros. Normalmente, na prática, o que se usa é a ReLU. Ela é muito eficiente e consegue construir regiões bem interessantes de mapeamento. Então, na prática, a gente usa ainda a ReLU. Na medida que a ReLU, do problema associado a essa ReLU que surgiram as variações para tentar resolver o problema do quadrante negativo, uma outra função que a gente vai comentar nos próximos vídeos, que é o Batch Normalization, trouxe ela de volta para o jogo porque consegue fazer uma normalização dos pesos associados a cada uma das camadas e aí diminui um pouquinho desse problema da ReLU saturar nos quadrantes negativos. Então, basicamente, o treinamento de uma rede MLP, ela é basicamente desenvolvida a partir de correção de erro. Né? Então, eu propago lá os pesos, as entradas X do meu modelo, e a partir dessa propagação aqui, eu verifico a saída. Então, cada um dos pesos X vai ser ponderado pelos pesos W de todas as camadas de todos os neurônios até encontrar a saída do meu modelo. Eu verifico aqui, por exemplo, a diferença entre a saída desejada e a saída obtida, e a partir disso eu faço um ajuste baseado no gradiente, como a gente viu nos vídeos anteriores. Só que existe um problema. Na medida que o gradiente consegue mapear soluções diretas associadas aos pesos e à superfície dado pela função de perda, como os pesos associados a camadas intermediárias não estão diretamente relacionados à saída do modelo, porque eu tenho processamentos adicionais até chegar na saída, eu não consigo relacionar direito o gradiente para pesos anteriores ou das camadas anteriores. Então, uma saída é utilizar um algoritmo chamado backpropagation, que foi redescoberto umas 3 vezes, né, desde a década de 70, mas a versão que a gente mais referencia é uma da década de 86, conhecido também como regra, que utiliza a ideia da regra da cadeia para poder encontrar quais seriam os gradientes associados a camadas intermediárias. Então, basicamente, o que a gente faz é propagar o sinal até encontrar a saída desejada e corrigir esse erro baseado na regra da cadeia para camadas intermediárias, e o
gradiente direto para as camadas de saída do modelo. Então aqui está uma animação associada a esse tipo de processamento. Tem a minha entrada, computo o valor de cada um dos pesos, analiso aqui a diferença entre o valor de saída desejado e o valor obtido, e a partir disso corrijo o gradiente de cada um dos pesos, considerando cada uma das camadas, né, intermediárias. Então, para a camada de saída eu tenho uma regra direta, para camadas intermediárias eu tenho a regra da cadeia para poder identificar qual seria a direção de ajuste. Claro que, na medida que as camadas intermediárias vão utilizando a regra da cadeia, elas estão indo na direção das camadas posteriores. Então, alguns autores sugerem que, na medida que eu tenho muitas camadas, as camadas prévias não estão realizando muito processamento ou não estão colaborando muito na separação, ou esse ajuste dos pesos não serve para muita coisa. Então, alguns modelos que surgiram baseados nesse tipo de estratégia consideram que as camadas prévias, na verdade, só estão funcionando como alguns perturbadores ou extratores de características que mais perturbam os dados do que constrói regiões fechadas, e a partir disso propuseram modelos que só têm uma única camada intermediária e que não treinam os pesos prévios dessa camada intermediária, só treinam os pesos da camada intermediária para a camada de saída. Então, um algoritmo bem eficiente para isso, chamado Extreme Learning Machine, o que ele faz? Ele treina com o melhor algoritmo possível os pesos associados à camada de saída e deixa valores aleatórios para os pesos das camadas intermediárias, e baseado nisso ele só faz uma iteração de ajuste dos pesos e consegue resultados bem interessantes. Só que na medida que a gente começou a utilizar arquiteturas com camadas maiores, a gente precisou alterar um pouquinho esses algoritmos, e existem aquelas variações de algoritmos que a gente viu nos vídeos de otimização.